Bom, gravando. Então, vamos começar. Então, a gente, só recapitulando aqui, né? A gente falou da curva da bomba. Então, a gente viu como que levanta as curvas head vazão, potência vazão e eficiência vazão. Agora, o que a gente vai fazer e o que a gente precisa analisar, né, para saber o ponto de trabalho que o sistema, que a bomba vão operar, né? O que é o sistema? É tudo aquilo que a bomba é o objetivo da bomba, né? Então, fala aí, Gabriel. Quer fazer alguma pergunta? Não sei se abriu o microfone sem querer. Bom, então, a característica do sistema, né, é o motivo da bomba estar ali, né? É levantar todas as características do sistema para a gente entender como que as alterações no sistema alterarão o ponto de funcionamento de trabalho na bomba. E elas estão intimamente relacionadas, tá? Então, o objetivo agora é esse, tá? É entender o outro lado, né? Que é o sistema. Um lado é a bomba, o outro lado é o sistema. Então, o que a gente fez... Fala, Gabriel, quer fazer alguma pergunta aí, cara? Vou fechar teu microfone aí. Acho que não sei se ele ativou sem querer lá. Bom, então, a gente determinou a energia que a bomba fornece para o fluido, né? O head em função da vazão, que é isso daqui. A gente terminou a primeira parte da aula analisando justamente essa curva aqui fornecida pelo fabricante. Agora o que a gente precisa fazer é determinar a energia que o sistema solicita, né? E agora, ó, da mesma forma que a gente representou a energia como head, que a bomba fornece, a gente também vai representar a energia por peso, né? Que o sistema solicita. E agora a gente vai chamar o H de altura manométrica do sistema, que é nada mais nada menos do que a energia que o sistema está demandando, tá? E essa altura manométrica depende da vazão, da diferença de cota, né, Z, da diferença de pressão entre a descarga e a sucção e das perdas de carga, né? A gente até já viu uma palhinha dessa descrição aqui, quando eu mostrei como que é feito o levantamento da curva head vazão da bomba. E aí, a altura manométrica do sistema, né? O que é o que conceitualmente é isso? Né? Para uma determinada vazão, a bomba deve fornecer carga, né, energia, ou head, ou energia, suficiente para compensar a altura manométrica do sistema. Então, esse é o objetivo da bomba aqui, né? Então, você tem um reservatório, que pode estar ou não pressurizado. Então, aqui, de forma geral, esse reservatório está fechado, pressurizado, numa certa pressão PS. Aí você tem uma linha de sucção, tem um ponto A, que é a entrada da bomba, o ponto B, que é a saída da bomba, e tem a linha de descarga, né? E essa bomba está fornecendo o fluido, né? Ou está esvaziando esse reservatório aqui e enchendo esse outro reservatório na descarga, que também pode ou não estar pressurizado. Então, essa bomba, né, ela tem que vencer toda a perda de carga aqui da sucção, da descarga, né, ou do recalque, né? Recalque ou descarga, da sucção, o desnível e a diferença de pressão, tá? Então, essa é o que a gente vai fazer agora, na verdade, né? Caracterizar o sistema. A gente já caracterizou a bomba, agora a gente vai caracterizar o sistema e a gente vai casar os dois, tá? Bom, a carga, né, o head e a energia, ou energia, são sinônimos, né? Carga, head, energia ou H, né, representado pela letra H, é uma característica da bomba, e a altura manométrica é uma característica do sistema. E a gente vai chamar de H também para fazer uma correspondência com a bomba. Porque não tem jeito, né? A energia que esse sistema demanda, H, é a energia que a bomba vai fornecer, H. Tá? Então a gente chamou de nomes diferentes, mas elas estão relacionadas, tá? Beleza? E aí, ó, isso daqui, o que eu gosto de fazer aqui, né? Fazer uma... eu acho que nesse ponto é sempre interessante fazer
demonstração intuitiva, né, vamos dizer assim. Então, a gente tem a altura manométrica total do sistema, que é calculado dessa forma. O que é a altura manométrica total? É um H'd menos H'S mais HLT. Tá? O que são essas letrinhas aqui? Né? Vamos fazer intuitivamente, em termos de energia, e aí depois a gente quantifica. Né? Vamos fazer qualitativamente, descrevendo cada um desses termos. Depois a gente faz quantitativamente para a gente ver o que cada um desses termos representa. Né? Então, o que é a altura manométrica total? O que o sistema precisa para desempenhar esse papel aqui? Né? Qual é o papel? Trazer fluido de um reservatório de sucção, que está mais baixo que o de descarga. Ele pode estar pressurizado ou estar sujeito a um vácuo, né? E o reservatório de descarga também pode estar pressurizado ou sujeito a um vácuo. Então, existe o desnível, existe a perda de carga, existe a pressão. Então, o que o sistema... o que essa expressão aqui está indicando, né? HD, HS e HLT, né? O que essas somas e subtrações aqui estão representando, né? Então é o seguinte, ó. A gente tem um termo na descarga, né? Que é a altura, que é o HD, tá representando aqui pelo Hzinho D, que é a altura manométrica na descarga. Ou seja, a quantidade de energia por unidade de peso, porque lembra que energia por unidade de peso tem a dimensão de comprimento, ou unidade de metro. Né? Então, isso toda aquela discussão que a gente já fez para a bomba. Né? Quando a gente descreve energia, né, essa quantidade de H em energia por unidade de peso, a gente tem a unidade ou a dimensão de comprimento, né, que é muito conveniente para a gente. Né? Então, por isso que eu estou botando aqui quantidade de energia por unidade de peso. Poderia ter botado também quantidade de energia, né? Mas só para especificar que a gente está usando a mesma conveniência que a gente teve lá com a bomba, né? Que deve existir no flange de descarga, né? No ponto B. Então, quanto maior, pior. Ou seja, quanto mais energia eu tenho que fornecer aqui, pior, porque a bomba, a energia é custo, né? A energia, de fato, que você tem que fornecer aqui no B. Intuitivamente, olha só, quanto maior a pressão aqui, ó, maior a energia que você tem que ter no ponto B, certo? Se isso daqui fosse vácuo, seria bom. Seria o reservatório de sucção estaria ajudando a bomba a elevar o fluido. Se a pressão aqui for muito alta, isso é pior, porque a bomba está tendo que vencer essa pressão na descarga. Quanto maiores as perdas de carga também, né? Quanto mais curva, quanto maior o desnível, né? Tá? Então, quanto maior, pior. O HS aqui, ó, dessa expressão que a gente escreveu aqui, é a altura manométrica na sucção, é a quantidade de energia por unidade de peso já existente no flange de sucção, né, no ponto A aqui. Ó. Então, quanto maior, melhor. Ou seja, quanto maior a pressão aqui, melhor para a gente, porque a bomba tem que trabalhar menos, né? O fluido já vai chegar aqui com uma certa energia. Quanto menor a perda de carga, quanto mais perto esse reservatório estiver aqui, né, porque a perda de carga vai ser menor, melhor. Quanto menor o desnível, melhor, tá? Então, quanto maior a energia disponível no flange de sucção, melhor. Entendeu? Então, estou fazendo uma análise intuitiva aqui, né? Qualitativa, para a gente depois partir para o cálculo, né? E aí, né, a gente vai ter que escrever, então, essas energias na sucção e na descarga em função da vazão, das pressões, do desnível e da perda de carga, tá? Esse é o objetivo para a gente tornar essa análise aqui quantitativa, tá? Sair de uma análise qualitativa para uma análise quantitativa, tá? Bom, a energia fornecida pela bomba, né, deve ser a diferença entre o que o sistema precisa e o que eventualmente já possui para manter a vazão desejada, tá? E quanto mais energia o sistema demanda, mais energia a bomba tem que fornecer. Então, intuitivamente, é isso daqui que a gente está querendo fazer, tá certo? E aí, como a gente está falando em energia, né, a gente, da mesma forma que a gente fez lá para o impelidor, a gente vai fazer mas lá a gente tinha variações de quantidade de movimento angular, né, variações de magnitude, direção da velocidade do fluido entrando e saindo pelo impelidor. Aqui a gente vai fazer análise em termos da primeira lei da termodinâmica, porque são termos de energia que precisam ser conservados ao longo do escoamento.
E aí, né, lembrando lá de termodinâmica, né, a forma mais básica da primeira lei da conservação da energia diz que a variação de energia do sistema, e aí aqui a gente esse DE aqui é uma diferencial exata, né, isso daqui são todos os termos de energia que o sistema contém, né, só pode acontecer por transferências de energia na fronteira na forma de calor ou trabalho. Ou seja, a energia só pode mudar se você estiver na fronteira transferindo calor ou transferindo trabalho. Tá? E aí, na forma de taxa, né? Q ponto menos W ponto, ou taxa de transferência de calor por taxa de transferência de energia térmica, menos a taxa de transferência de energia na forma de trabalho, é igual ao DE dt do sistema. Tá? Então, essa é a primeira lei da termodinâmica. Né? Então, isso daqui seria, o livro do Fox faz uma analogia, né, de uma conta conjunta, né, do marido com a esposa. Então aqui está o saldo da conta. Se você coloca mais ou tira mais na forma de calor, ou coloca mais ou tira mais na forma de trabalho, o saldo da conta vai ficar positivo ou negativo. Né? Então, na verdade, em termos de energia, se você coloca ou tira na forma de calor do trabalho, o balanço de energia no sistema fica positivo ou negativo. Tá? Certo? E aí a convenção da termodinâmica, né, historicamente, porque os primeiros estudos da termodinâmica vieram do interesse prático de transformar calor em trabalho, né, os primeiros automóveis movidos a vapor, você queria fornecer trabalho ao sistema e extrair trabalho do sistema. Então, por isso que até hoje o Q é maior que zero é positivo e o trabalho maior que zero, né, o Q maior que zero é positivo quando fornecido ao sistema, e trabalho maior que zero, né, ou trabalho é positivo quando fornecido pelo sistema. Então, historicamente, porque o que a gente quer de uma máquina térmica, e o estudo da termodinâmica veio do desenvolvimento de máquinas térmicas, né, fornecer calor e receber trabalho, tá? Certo? E o termo E, né, o Ezão, representa a energia total do sistema. E aí a gente divide, né, energia interna, cinética e potencial. A energia interna são os termos microscópicos ali, do grau de agitação das moléculas. E a cinética e a potencial são os termos macroscópicos, né, o movimento do fluido, a velocidade com que o fluido se movimenta e energia potencial gravitacional. Né? A gente despreza aqui a energia eletromagnética, todas as outras formas de energia que o sistema pode conter, eventualmente. Tá? Então, tá aqui, né, velocidade, altura, né, relativa a algum referencial, né, de uma substância de massa dm, tá, de massa diferencial dm. E aí, enfim, só se a gente quiser escrever na forma integral, que é o que a gente precisa para aplicar o teorema do transporte de Reynolds, né, a gente pode escrever que a energia, aqui na forma extensiva, né, ou, desculpa, intensiva, independe da massa, a gente pode escrever na forma extensiva, né, que depende da massa. Então aqui seria a energia em joule, por exemplo, o Ezão seria joule, e o Ezinho, joule por quilo, né? Que aí, multiplicando por essa integral aqui na massa, a gente volta para a energia em joule, né? Tá? Bom, então, que também pode ser escrito, né, como ρdV, né? Massa pode ser escrito como massa específica vezes o volume. O V cortado aqui é de volume, né? Para não confundir com V de velocidade ali. Tá? Então, é a forma integral da energia. Né? A energia na forma extensiva aqui, na forma intensiva, desculpa, ela pode ser escrita como Ezinho intensivo, né? Então joule pode ser quilojoule, massa específica vezes volume, quilojoule por quilo, né? O joule por quilo, e aqui vai fornecer o quilo que a gente precisa, né? Tá? É uma forma, a gente precisa escrever energia assim para aplicar o teorema do transporte de Reynolds. Então a gente vai usar a forma integral da equação da energia para analisar essas conversões de energia no escoamento de um fluido. É isso que a gente quer fazer. Tá? Então, isso daqui é do livro do Fox, né? Ele tem lá esse tubo genérico que faz uma curva, então ele passa lá, na hora que o Fox está fazendo a demonstração do teorema do transporte de Reynolds aplicado para o escoamento numa tubulação. E aí eu coloquei essa bomba aqui, né? Que é o que a gente quer, na verdade. O Fox faz a demonstração sem a bomba, e eu botei com a bomba, que é o que a gente quer, tá?
Então tem essa superfície de controle passando aqui junto com o tubo, né? E a gente quer saber, em termos de energia, o que acontece do momento que o fluido entra até o momento que o fluido sai do volume de controle, onde tem uma bomba, né? Então isso daqui seria um processo, né? A gente pode pensar que esse volume de controle aqui é todo o processo que a gente quer analisar, tá? E o teorema do transporte de Reynolds é justamente isso, né? Simplificar a nossa vida, né? Certo? Claro que a gente sempre, né, de novo, aquela discussão que a gente já fez anteriormente, você pode aplicar uma análise diferencial aqui, mas a vida ia ser muito mais complicada, né? A gente ia ter que ficar resolvendo problemas de fluidodinâmica computacional para um tubo desse comprimento aqui, né? Então a gente precisaria de um computador enorme, né? Se a gente quisesse saber os detalhes do escoamento, como está mostrado aqui, ó, tá aqui, ele não está dizendo o que é. Ah, sim, campo de velocidade. Então aqui a gente tem os campos de velocidade. Aqui também, né? Aqui a pressão, ó. A linha vermelhinha seriam as linhas de corrente, né? E o código de cor aqui são as pressões, tá? Então, mas a gente precisa desse grau de detalhe? Não, a gente só quer saber a energia que a bomba precisa fornecer. Então, o teorema do transporte de Reynolds para a gente basta, né? Se a gente quisesse fazer essa análise diferencial, a vida ia ser bem difícil, né? E, na verdade, usando o teorema do transporte de Reynolds já é o suficiente para o que a gente quer. E relembrando, né, a gente já falou até disso lá na parte do princípio da quantidade de movimento angular, a gente tem essa demonstração aqui que é feita lá do livro do Fox, né? A gente tem um sistema num certo tempo t, que é descrito aqui pela cor cinza, e o volume de controle tracejado contornando o sistema. Então, o objetivo do teorema do transporte de Reynolds é relacionar as variações das propriedades ou as leis que regem a natureza, né, de um sistema que é para onde essas leis valem, né? Por exemplo, a segunda lei de Newton, ela vale para uma massa, para um sistema, para uma massa fixa, ela não vale para uma região do espaço. Mas nós, em mecânica dos fluidos, em termodinâmica, queremos analisar regiões do espaço, onde as leis físicas, obviamente, não valem, né? Porque a massa está ali cruzando constantemente essa que a gente quer analisar. A natureza não sabe que aquela região ali está em análise, né? Ela reage de acordo com o que acontece com uma certa quantidade de massa. Então, o teorema do transporte de Reynolds justamente faz essa relação do que acontece numa região tracejada, que aqui num tempo t mais ΔT, né? Então aqui são as linhas correntes no tempo t, e aqui no tempo t mais ΔT. Essa região de análise, que poderia ser uma turbina, poderia ser um compressor, poderia ser um trocador de calor, ela está parada, mas a massa aqui, ó, que a gente está analisando, está saindo dali de dentro desse volume de controle. Então, o teorema do transporte de Reynolds relaciona o que acontece com leis físicas variando na massa, né, nessa porção cinza que está se movendo, para essa porção tracejada que está parada. Então, é isso, e aí tem a demonstração lá nos livros de mecânica dos fluidos, tem essa demonstração feita, se vocês pegarem até no curso de mecânica dos fluidos do período passado, eu ainda não cheguei nisso nesse período de mecânica dos fluidos, mas lá se vocês pegarem a playlist lá no meu canal de mecânica dos fluidos, tem a demonstração dessa relação aqui, né? Que o que ela quer dizer, né, é que a taxa de variação do sistema, da propriedade extensiva N, e aí isso daqui pode ser energia, pode ser variação da quantidade de movimento linear, variação da quantidade de movimento angular, todas as propriedades regidas, todas as propriedades da natureza, né? Todos os princípios de conservação da natureza. Então, a taxa de variação no sistema dessa propriedade extensiva, então aqui eu estou relacionando, né, sistema com volume de controle, é a taxa de variação dessa propriedade N no volume de controle, então quanto que essa propriedade varia aqui no volume de controle, nessa região tracejada, mais a taxa na qual o N está saindo do volume de controle. Então, é claro que existe uma certa massa saindo aqui em 3, mas existe massa entrando em 1 também, tá? Então, esse balanço aqui, ó, ele vale na superfície de controle, então está falando a taxa líquida da propriedade N, pode ser massa, pode ser energia, pode ser
quantidade de movimento linear ou angular, né? Então, quanto que essa propriedade está cruzando a superfície de controle e quanto que ela está variando dentro do volume de controle, né? Então, tem essa derivada temporal aqui, tá? Então, em palavras, é basicamente isso. É uma relação do que acontece no sistema, que é uma massa fixa, do que acontece no volume de controle, que é uma região fixa do espaço, que é o que a gente quer normalmente em termodinâmica e mecânica dos fluidos analisar, né? A gente quer analisar dispositivos que estão parados ali, né? Uma turbina, um compressor, uma bomba, né? Tá? Então, por isso que a gente precisa do teorema do transporte de Reynolds, por isso que ele é tão importante. E aí, né, nessa demonstração também, o Fox ele faz essa demonstração geral para uma propriedade N qualquer, né? Nzão e etazinho aqui, e depois ele vai particularizando para cada lei, né? Então, para a primeira lei, a gente faz o Nzão igual a energia e o Nzinho igual a energia né? Depende da massa, e o energia extensiva depende da massa. Acho que Reynolds está dizendo a ação da energia no sistema é a taxa a taxa de variação de energia no volume de controle mais o fluxo líquido, né, de energia que entra e sai, né, a diferença entre o que entra e o que sai do volume de controle. Mas aí, né, entrando em detalhe aí na demonstração lá do Fox, né, o argumento é que no tempo t igual a zero, observa que no tempo t igual a zero, o sistema e o volume de controle coincidem. Então, ali, ele pode aplicar a primeira lei da termodinâmica para o sistema, que vale para o volume de controle. Tá? Então, dE dt é igual a Q ponto menos W ponto. Então, ele vai lá e substitui aqui, né, o dE dt no sistema para a relação Q ponto menos W ponto, e isso vale tanto para o sistema e para o volume de controle. Então, se no tempo t igual a zero isso vale, nos outros tempos, né, o que generaliza a relação é justamente essa outra parte aqui do teorema do transporte de Reynolds, que está descrevendo o que acontece à medida que o tempo passa, né? Então, existe uma variação no tempo da energia dentro do volume de controle e uma taxa líquida de energia que entra e sai do volume de controle. Tá? Então, o teorema do transporte de Reynolds está relacionando, né, relacionou o que acontece no sistema e no volume de controle, e a gente fica com a expressão aqui só para o volume de controle por causa dessa igualdade aqui, né, que no tempo t igual a zero os dois coincidem. E aí, a gente expande agora o termo da energia, né? O que é energia extensiva, né, que depende da massa, né? A energia interna intensiva, V ao quadrado sobre 2, e a energia potencial, tá? E aí seria simplesmente substituir aqui, né? Tá? Mas isso não fornece a primeira lei na forma usual, como a gente conhece, né? Então vamos desenvolver esses termos de trabalho aqui, para a gente ficar com o termo da primeira lei da mesma forma que vocês viram lá em termodinâmica, tá? E aí a gente precisa analisar os termos de trabalho realizado pelo volume de controle, que eles podem ser o trabalho de eixo, na fronteira, né? O trabalho normal e o trabalho de cisalhamento. Então, todos eles agem na superfície de controle, porque é aquilo que a gente viu da primeira lei da termodinâmica, né? Calor e trabalho só fazem sentido quando cruzam a fronteira, né, do volume de controle, ou quando passam pela superfície de controle. Nenhum corpo contém calor, nenhum corpo contém trabalho. Eles só existem quando existe, por exemplo, calor só existe quando existe diferença de temperatura, né? A força motriz da transferência de calor, se vocês lembrarem lá da transferência de calor, né? É a diferença de temperatura, tá? E do trabalho, por exemplo, é uma força agindo, é uma força vezes uma velocidade, né? Uma força agindo ao longo de uma distância, por exemplo, um certo tempo, né? Então, vamos começar com o trabalho de eixo na fronteira, né? Que é o mais simples, o mais direto, né? Então, se a gente aqui, por exemplo, tem essa bomba aqui, é claro que vai ter um eixo cruzando a superfície de controle. Então, vai ter um termo de trabalho W.S
que é o trabalho de eixo, o S aqui é de shaft em inglês, né? Então tem um termo de eixo que cruza a fronteira, a superfície de controle. E aí na convenção da termodinâmica, né, e que é o que a gente mostrou anteriormente, o trabalho produzido por uma turbina ele é positivo, porque é o trabalho que sai do volume de controle, e o trabalho requisitado por uma bomba é negativo, que é o trabalho que entra no volume de controle, que só para vocês prestarem atenção, que isso é diferente da convenção da quantidade de movimento angular que a gente fez para a bomba, né? Lá atrás. Só tomem cuidado com essa convenção, tá? O segundo termo é o termo realizado por tensões normais na superfície de controle. E ele é devido às tensões necessárias para o fluido passar pela superfície de controle. Então, na hora que a gente corta aqui, né, a gente tem um sistema todo em equilíbrio, vamos dizer assim, mas na hora que a gente corta aqui, a gente tem que levar em conta as tensões. Da mesma forma quando a gente faz lá a análise de viga, né, análise de esforços em vigas, né? Você tem uma viga que está em equilíbrio, se você faz um corte aqui, você tem que botar uma força cortante e um momento fletor, né? Certo? Aquele momento fletor, eu acho que chama de V ali, o cortante, né? Tá, então é a mesma coisa aqui, na hora que a gente corta ou separa esse elemento aqui do resto do sistema, vão aparecer tensões que estavam originalmente em equilíbrio. Então são essas tensões necessárias para o fluido passar pela superfície de controle, né? Seria a mesma coisa, uma analogia seria no momento que você entra no banco, né? E aí você tem que passar pelaquela porta rotatória, você tem que exercer uma certa tensão ali, uma certa força para entrar, para fazer a porta girar. Então aqui, na hora que a gente corta o fluido, a gente começa a ver essa tensão necessária para o fluido cruzar ali a superfície de controle. Tá? E aí, para a gente quantificar essa tensão normal, né, que o fluido está exercendo na superfície de controle, a gente tem que relembrar alguns conceitos. Então, o mais básico de todos, né, é que a taxa de realização de trabalho associada a uma força de um objeto se movendo com velocidade v é dw.n, né, é df vezes v. Tá? Então, aqui na forma diferencial, né? E aí essa diferencial inexata aqui é só para indicar que a gente não pode integrar esse cara, né? Lembra que calor e trabalho dependem do caminho que o processo está seguindo, que é diferente da energia, né? Então, energia cinética, energia potencial, você só precisa saber dos estados finais e iniciais. Calor e trabalho, não. Você tem que saber o caminho que o sistema desenvolve. Então, a gente tem que o trabalho associado a uma força de um objeto se movendo com uma certa velocidade é o dF vezes V, né? E aí menos porque é o trabalho que o sistema requer, né? Tá? Então, é o trabalho que o sistema realiza no volume de controle, então por isso que está esse menos aqui, né? Para cruzar a superfície de controle, tá? Então, uma certa força que o sistema tem que realizar, né? Que aquela massa de fluido tem que realizar. Essa massa de fluido se movendo com uma velocidade v, ele tem que realizar uma certa força para cruzar a superfície de controle. Tá? Então, por isso que existe um trabalho associado a esse movimento do fluido para passar ali para dentro do volume de controle. Mas a gente sabe, né, que para um fluido, né, a gente pode escrever a força como ou para isso daqui é genérico, né, para qualquer corpo a gente pode escrever a força como uma força normal, né, como σn vezes o dA. E no caso do fluido, pode ser provado que essas tensões elas são dadas por menos P, né? As tensões normais é menos o P, menos a pressão que o fluido está sujeito. Então, essa é uma força que resulta das tensões variáveis agindo ao longo da superfície de controle. Tá? E o sinal de P é negativo porque age para dentro da superfície de controle. Então, vamos ver aqui só um argumento físico, né, para provar por que essas tensões normais, normalmente elas são menos P, olha só. Imagina esse caso aqui, você tem um bocal aqui, e aí
você tem um escoamento entrando no bocal com essa pressão, 40 libras força por polegada quadrada, né, o 40 PSI, o famoso PSI, né, pounds per square inch, e ele sai com 20 libras força por polegada quadrada. Então, quais são as forças desenvolvidas aqui por causa do escoamento, nesse bocal, né? Ele está tendendo, né, a empurrar, a pressão está tendendo a empurrar o bocal para a direita, mas vamos ver como que o fato da gente considerar o menos P aqui vai nos ajudar a entender fisicamente essa questão, né? Então, olha só, quais são as forças agindo ali, né? Então, a integral de A menos PdA ao longo da área, né? Ao longo da fronteira ali do fluido com o bocal. Então, a gente pode jogar o P para fora da integral, assumindo que o P é constante, como está mostrado aqui, né? E a gente fica com a integral de menos NdA, por causa do menos do P ali, né? Então, as forças de superfície, a gente pode trabalhar com pressão manométrica, né? Subtrair todo mundo, isso daqui é a pressão atmosférica, ó. 15 polegadas é mais ou menos a pressão atmosférica, né? Então, aqui a gente está na pressão atmosférica, 5 PSI manométrico, né? E 25 PSI manométrico na entrada, né? E 5 PSI manométrico na saída. Então, para a gente fazer um balanço de força devido à pressão, a gente faz aqui a pressão manométrica em 1, né? Resolve essa integral para cada fronteira aqui desse bocal. Então, a pressão manométrica em 1 menos N vezes a área 1, mais a pressão manométrica em 2, menos N vezes a área 2. Aqui é o FS em X, né? Aqui a gente está fazendo as forças em X, né? Onde o eixo X está aqui, ó, tá? Então, essas são as forças devido à pressão do escoamento que se desenvolve ao longo desse bocal aqui, tá? E aí, o que acontece aqui, ó? Como é que a gente faz para acertar os sinais aqui com esse menos P, né? Então, a gente tem um menos N, que veio dessa a normal unitária da área, que o que eu fiz aqui? Eu dei um passo aqui que eu não descrevi, né? Eu tinha um dA descrito vetorialmente, que eu substituí o seguinte, ó, eu posso escrever o dA vetor como N, né, a normal unitária, apontando para fora da área, vezes a magnitude, né, da área, vezes o dA. Ou eu posso... Certo, foi isso que eu fiz aqui, ó. E aí eu fico com menos a normal unitária. O que é essa normal unitária? A normal unitária da área, tá? E o menos aqui veio da pressão. Então, essa normal unitária em 1, ela é menos I, né? Porque aqui, ó, na entrada, ela está apontando no sentido de X negativo. Então, a gente fica aqui com menos da pressão e o menos I. E aqui, na hora que ele sai, né, em 2, a gente fica com a normal unitária para fora. Ou no sentido de X positivo. Então, fica com menos 5. Então, a força de superfície em X, ela vai ser 20, por exemplo, né, Newton. Mas para a direita, em I, tá? Que conceitualmente é o que a gente esperaria quando a gente tem uma pressão maior na entrada do que na saída. Então, isso é só para provar que esse menos P aqui, ó, ele normalmente é feito, é assim que é feito, e quem faz o sinal da força associada a essa pressão é a normal unitária da área. Isso é uma coisa que é uma convenção e normalmente é usado e sempre dá certo quer dizer, e eu adoto essa convenção, eu acho ela conveniente, então por isso que o sigma n aqui atrás, ó, ele é menos P, tá? Certo? Porque aí é a normal unitária que faz a correção do sinal, vamos dizer assim, né? Bom, beleza. Então, juntando tudo, ó, se a gente tem a taxa de realização de trabalho associado a uma força vezes a velocidade, né? Então, a gente tem um joule por segundo aqui, né? Porque aqui tem Newton, aqui metro por segundo, então Newton metro fica joule por segundo, né? Então, força vezes velocidade. A força devido às tensões normais externas, né? É sigma n dA, onde o sigma n é menos P. Então, se a gente juntar isso tudo, a gente fica com a soma do trabalho realizado pelas partículas fluidas, forçando para entrar no volume de controle, né, que é negativo, e o que dá o sinal é esse produto interno aqui, né, o VDA, e das partículas do volume de controle, forçando para sair do volume de controle.
que é positivo, tá? Então, isso daqui é simplesmente o trabalho que o fluido tem que fazer para entrar no volume de controle, tá? E depois para sair, o que ele realiza para sair, certo? E ele tem que ser levado em conta, normalmente isso aqui é levado em conta lá em termodinâmica, né? E tudo mais, quando a gente faz a análise da primeira lei da termodinâmica para um processo, né? Beleza? Então, aqui é simplesmente mostrando para o caso do escoamento de um fluido, né? A gente tem o escoamento de um fluido, a gente tem as pressões associadas, e ela é sempre para dentro, né? Então, se eu tenho a superfície de controle aqui, as pressões associadas ao escoamento em um estão para a direita e em dois estão para a esquerda. E aí esse trabalho, né, jogando essa expressão aqui, ó, essa integral aqui, né, em um é menos integral de P1, V1, DA1, porque esse produto interno aqui é negativo, ó, o V1 está para a direita e o A1 está para a esquerda, então apareceu esse menos. E aqui na saída, o V2 está para a direita e o P2 também, e o DA2 está para a direita, né? Então, esse produto interno é positivo. Então, o que a gente tem aqui, né? O trabalho líquido, né? Representa o trabalho líquido que o fluido realiza para entrar no volume de controle pelas forças de pressão associadas. Tá? Então, é P2V2A2 menos P1V1A1, né? No caso de pressão e volume constante, é área uniforme. Tá? Beleza? Então, é um trabalho que não tem jeito. A gente tem que adicionar sempre que a gente faz que a gente faz esse recorte aqui, né? Tem um tubo escoando. Se a gente quer analisar uma região do tubo, a gente tem que fazer essa análise e tem que levar em conta esse trabalho que o fluido realiza para entrar e sair, né? Ou o trabalho líquido, né? Que o fluido realiza para entrar no volume de controle, tá? Ele tem que estar lá representado, não tem muito jeito, não. E o trabalho realizado pelas forças de cisalhamento, a gente consegue zerá-los se a gente escolher uma superfície de controle de forma que aqui na entrada a velocidade, né, ela é normal, anormal unitária, então não existe nenhuma tensão de cisalhamento associada a esse volume de controle aqui, essa superfície de controle. Teria se a gente inclinasse, né? Mas aí a gente é esperto o suficiente para manter essa superfície de controle aqui perpendicular ao escoamento, né? Tá? Então a superfície de controle está aqui, o escoamento está aqui. Então a gente não tem nenhuma tensão de cisalhamento, né? Porque a velocidade está normal ali, ela não está cisalhando o fluido aqui na superfície de controle. E aqui na parede, né? A condição de não deslizamento exige que a velocidade aqui seja zero. Então só nessa região aqui, onde a superfície de controle está, a velocidade é zero, então também não tem tensão de cisalhamento. Então os trabalhos de fronteira associados ao cisalhamento do fluido, a gente zera fazendo essa escolha. Então a gente até esquece esses trabalhos de cisalhamento, porque a gente sempre consegue fazer uma escolha conveniente, tá? Beleza? Certo. E aí a gente simplesmente substitui, né? Todos os termos do trabalho substituídos aqui, ó, o trabalho de eixo, né? Da bomba, da turbina, cruzando a superfície de controle, e o trabalho que o fluido tem que fazer, o trabalho líquido que o fluido tem que fazer para entrar ali no volume de controle. E a gente tinha obtido essa expressão para o teorema do transporte de Reynolds. Então é só substituir esse cara aqui, que a gente fica com essa expressão aqui da primeira lei da termodinâmica. Tá? Só para não ficar quebrado a aula, né? Amanhã eu continuo isso e a gente para aqui, ó, dessa forma da primeira lei da termodinâmica, um pouquinho mais conveniente. A gente ainda vai continuar trabalhando nessa forma amanhã, para a gente ver que ela vai chegar na primeira lei da termodinâmica como vocês a conhecem, né? lá da termodinâmica. Tá? Então, os termos de calor, trabalho, acúmulo de energia no volume de controle e taxa líquida de energia pela superfície de controle. Tá? Então, a gente vai desenvolver isso para chegar numa forma mais familiar. Beleza? Então, alguma dúvida aí, alguma pergunta? Ou só alguma coisa rápido? Tudo certo? Então, beleza, galera. Vou parar a gravação aqui. Até amanhã.